Olá pessoal, é muito bom estar aqui de volta com vocês e nós vamos dar continuidade à análise do livro Síndrome de Polifemo, em que eu abordo nesse texto, nesse livro de Homero, Odisseia de Homero, a experiência vivida por Odisseu diante do ciclope Polifemo. Nós falamos já da questão da soberba do ciclope Polifemo, do fato dele não respeitar as leis, e agora nós vamos falar algo muito interessante. O texto diz assim: confiado nos dos deuses eternos, não só não cuida de o campo lavrar, como não plantam nada. Tudo lhes nasce espontâneo, sem uso de arado e sementes. Trigo e cevada, bem como videiras de vinho, produzem de cor vermelha. Na chuva de Zeus vem a vida dos frutos. Olha que beleza. Nós percebemos então que os ciclopes eles não têm a preocupação de lavrar a terra, de trabalhar para que a sua terra provesse para ele alimento, vida. Vida vem de vida. Então, eles tinham que plantar alguma coisa para que eles pudessem colher. O interessante que a gente observa é que os ciclopes, nessa perspectiva, tratava de uma classe de pessoas muito especiais. É verdade? Precisavam de trabalhar. Não trabalhavam como as outras pessoas. As outras pessoas, ou melhor dizendo, os mortais, né, as pessoas comuns, tinham que lavrar a terra, tinham que plantar, tinham que esperar a chuva de Zeus, não é? E torcer para que a colheita fosse próspera, né? E também trabalhar o alimento ali para que pudesse se alimentar. Tanto o trigo quanto a cevada e principalmente dentro da cultura grega, né, o vinho, a uva. Bom, eles não precisavam disso. Por quê? Porque eram privilegiados. É uma classe de pessoas que não precisa se dar ao trabalho de fazer aquilo que as pessoas comuns fazem. Por quê? Porque tem pessoas comuns para fazer para elas, e no caso dele aqui, é o que? Os deuses provêm tudo. Bom, será que nós conseguimos identificar pessoas assim no mundo de hoje? Classes que vivem numa situação assim de privilégios? Será que conseguimos? Acho que não é muito difícil, né? Nós identificarmos isso. Pessoas que vivem tranquilamente. E o interessante, os ciclopes viviam cuidado pelos deuses, mas não respeitavam os deuses. Olha que interessante isso. Olha que fantástico. Os deuses proviam ele de tudo. Isso. O trigo, a cevada, a chuva, tudo eram os deuses que davam, mas eles não respeitavam os deuses. Vou ler um texto para que você tenha certeza de que o que eu estou falando é verdade. Para que você perceba como os ciclopes eles desprezavam os deuses. Achei. Está aqui. O verso 274. És bem simplório estrangeiro, ou de longe esparares chegando para exortar-me, assim a que os deuses acate ou evite. Nós, os ciclopes, não temos receio de Zeus poderoso. Olha que coisa interessante. Nós, os ciclopes, não temos receios de Zeus poderoso. Não tem. Não é? Nem dos mais deuses beatos, nem dos outros deuses. Nós não temos medo de ninguém. Por quê? Pois somos mais fortes que todos.
pelo respeito de Zeus, tão somente não te pouparia. Então o Ciclope, o Polifemo principalmente, ele deixa bem claro, olha, eu não tenho medo dos reis, dos deuses, não respeito os deuses e não estou nem aí para os deuses. Mas eram os deuses que mantinham eles vivos daquela ilha. Não é interessante isso? Bom, vamos analisar simbolicamente essa expressão deuses. Bom, deuses é uma expressão que hoje nós podemos falar que ela não tem assim uma materialidade, não é? É uma entidade, ou são entidades espirituais, que não se identifica, é uma entidade abstrata. Na mitologia grega, nem tanto, é uma entidade física realmente, mas para nós, trazendo para a nossa realidade, Deus é uma entidade abstrata. Assim como é uma entidade abstrata o povo. Vocês conseguem perceber? O povo é uma entidade abstrata. Ele existe? Existe. Onde? Me mostra onde está o povo. É por isso que é muito fácil a gente falar que eu amo o povo, que eu faço tudo pelo povo, não é? Que eu vou ficar pelo povo, 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 povo. Mas quem é o povo? Eu não sei quem é o povo. Eu sou o povo? Você é o povo? É uma entidade abstrata. Não existe. Existe, mas não existe. Onde é que está o povo? E aí nós percebemos essa aproximação. Os deuses é que mantinham os privilégios dos ciclopes. Quem mantém os privilégios hoje dos privilegiados é o povo. E o povo não é respeitado pelos privilegiados. Os privilegiados não têm medo do povo. Os privilegiados desprezam o povo. Os privilegiados não estão nem aí para o povo, para essa entidade abstrata que todo mundo fala, especialmente nos períodos eleitorais, né? E aí nós percebemos essa semelhança. Que coisa interessante, que curioso, não é? Nós vemos aqui os ciclopes vivendo às custas dos deuses e desrespeitando os deuses, desprezando os deuses. E hoje nós temos aqueles que têm a síndrome de Polifemo, desprezando o povo, que é efetivamente quem mantém o privilégio dessa casta tão privilegiada, né? Para sermos bem redundantes, porque nunca é pouco ser redundante quando falamos de privilégios de privilegiados, né? É até bom que sejamos redundantes, para que nós nunca esquecermos disso, né? E o povo está desprezado, o povo não tem valor, o povo não serve para nada, o povo não importa. É a mentalidade daqueles que têm síndrome de Polifemo. Já aqueles que não têm a síndrome de Polifemo são tementes aos deuses. Odisseu era temente aos deuses. Ser temente aos deuses é dar aos deuses o valor que eles têm ou tinham. Da mesma forma que ser temente ao povo é dar ao povo o valor que ele tem. Consegue perceber isso? Essa simbologia sutil que está por trás desse texto? Como aquele que tem a síndrome de Polifemo, ele caminha em direção ao desprezo da sociedade. Olha que coisa interessante. Olha como os ciclopes vivem. Vivem agrestes, somente no cimo das montanhas, em grutas côncavas, tendo cada um sobre os filhos e esposa plenos direitos. Desculpa. Sem dos demais destinos importe. Vivem como agrestes. Como que é viver agreste? É viver distante. Não é viver próximo. Normalmente, uma pessoa que tem síndrome de Polifemo não vive perto do povo, dessa entidade que o mantém dos seus privilégios.
Vive como? Vive agreste. Vive escondido no seu condomínio, na sua mansão, na sua cobertura. Não tem proximidade com o restante da sociedade. Polifemo vivia assim. E aí a gente vê algo muito interessante. Eles desprezam os deuses, mas vivem numa situação semelhante aos deuses gregos. Onde viviam os deuses? No Monte Olimpo. Onde viviam os ciclopes? No cume das altas montanhas. É assim que eles viviam. Por quê? Porque, na verdade, todo ciclope queria ser um deus. Todo privilegiado tem esse sentimento de ser superior, de estar numa condição muito superior das pessoas comuns. Por quê? Porque ele tem a síndrome de Polifemo. E ter a síndrome de Polifemo é se achar numa condição superior, numa condição que não pode ter contato com as pessoas comuns que não estão nos cumes dos montes. Eles vivem distantes. E isso é tão real que no verso anterior diz assim, aqui, eles leis desconhecem, bem como os concílios nas ágoras públicas. E aí é uma coisa fantástica, né? A Grécia nos legou isso. Os concílios, as assembleias que aconteciam nas ágoras públicas. Quando ia acontecer uma decisão, por exemplo, quando Odisseu foi declarar guerra à cidade de Troia, ele reuniu todos os cidadãos na ágora para que isso fosse possível. Ele não tomou essa decisão sozinho. Foi preciso que ele tivesse ali o apoio da sociedade. O mesmo acontece com o Telêmaco, filho de Odisseu e Penélope, quando ele vai empreender a sua viagem em busca do pai. Ele convoca uma assembleia, um concílio na ágora pública. E ali ele apresenta a sua vontade, o seu desejo de empreender uma viagem de busca ao seu pai, que estava desaparecido há tanto tempo, aproximadamente 18, 17 anos, 19 anos aproximadamente. E Telêmaco só sai de Ítaca após a aprovação pela sociedade da sua viagem em busca do seu pai. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque mostra que o grego, e aqui Homero deixa isso muito claro diversas vezes na Odisseia, existem essas assembleias públicas acontecendo, né? Os ciclopes não gostavam disso. Eles desconheciam isso. Mas por que um ciclope vai desconhecer as assembleias nas ágoras públicas? Porque um ciclope não está preocupado com a opinião do outro. Por quê? Porque ele não tem dúvidas. Quando não se tem dúvidas sobre nada, não necessita da opinião do outro. É simples. Ciclope respeitava concílios nas ágoras públicas? Não, isso para mim não importa. Por quê? Porque ele mora no cume das altas montanhas. Ele está numa posição de elevada sabedoria, elevado entendimento. Ele está assim numa posição de soberba total. E essa soberba total o coloca superior a todos os outros seres viventes. E aí o texto finaliza mostrando como é o seu relacionamento. Olha que interessante. Tendo cada um sobre os filhos e a esposa plenos direitos, sem que dos demais o destino importe. Sobre filhos e esposa eles tinham plenos direitos. O que é pleno? Pleno é total, amplo. Não existe dúvida sobre quem manda na família do Ciclope. É quem? É o Ciclope. Isso é uma coerência
Por quê? Ora, se ele não está disposto a ouvir a opinião do outro, por que vai estar disposto a ouvir a opinião da esposa e dos filhos? Não faz sentido. Se ele não ouve a opinião de ninguém, se a ele não interessa o que ninguém pensa, para que ele vai se preocupar com o que pensa a esposa e os filhos? Não existe essa necessidade. Né? Então, o Ciclope, a síndrome de Polifemo, é a história de quê? Até agora, a história de uma pessoa que não tem dúvidas. O seu poder é tão grande, né? A sua ausência de dúvida é tão grande que lhe dá um poder extraordinário. E esse poder é tão grande que ele não precisa de conversar com ninguém. Ele não precisa da opinião de ninguém. Ele não precisa de ouvir ninguém. Ele vive no seu próprio mundinho, no seu cume do monte, lá em cima, né? Protegido adequadamente, né? E sem que nada lhe aconteça ou lhe ameace. Está aí mais um pouquinho daquilo que é a síndrome de Polifemo, né? A soberba marca cada ponto da vida de quem tem essa síndrome. Se acha superior em relação aos outros em todos os aspectos, inclusive com relação aos seus próprios familiares. Bom, mais um pouquinho, já falamos, e vamos continuar abordando essa parte da Odisseia em que Odisseu se depara com esse gigante extraordinário chamado Polifemo. Um grande abraço, até a próxima.